Tá gravando, certo? Então, vamos aqui, ó. A nossa revisãozinha... Ixi, só um minutinho. Pronto, desculpa, só uma interrupção aqui. A nossa revisãozinha, seguinte, a nossa revisão, ela vai começar, pronto. Lembrando essa parte de funções, ó, que eu não sei se vocês lembram direito, já que foi praticamente um dos primeiros assuntos. Lembrando, o que é que vai cair na nossa prova? Nossa prova tem 7 questões envolvendo esses assuntos de funções que nós vimos, e 3 questões diz respeito àquela parte do nivelamento, aquela parte do sistema posicional decimal, aquela parte de frações, entendeu? Tudo aquilo pode cair, certo? Tem 3 questões envolvendo aquela parte da revisão. Por exemplo, essa primeira exemplozinha, essa primeira questãozinha. A tabela abaixo relaciona o número de litros de gasolina comprados pelo preço pago por elas. Determine qual foi o valor pago se foram comprados 10 litros. Professor, o que é que diz essa tabelazinha? Ó, diz que essa primeira coluna aqui, ó, toda essa coluna aqui, diz respeito ao número de litros de combustível, certo? E essa outra coluna diz respeito ao preço a pagar. Por exemplo, se a pessoa comprou 1 litro, ela pagou quanto? R$3. Você quer ter a gasolina, o preço era bem bonzinho, né? Dava para pagar tranquilamente. Hoje é quase o dobro. Se for 2 litros, R$6. Se for 3 litros, R$9. Só daqui já daria para você perceber o que é que está ocorrendo. Alguém está conseguindo enxergar? 4 litros, R$12. Alguém está conseguindo enxergar qual é a relação que está ocorrendo entre o número de litros e o preço a pagar? Alguém está conseguindo? Se alguém quiser responder, lembrando, sempre sem medo de errar. Não se preocupe com isso, não. Ó, 1 litro deu R$3. Está multiplicando por quanto? Por 3. 2 litros, R$6. Está multiplicando por 3. Ó. 3 litros, R$9. Está multiplicando por 3. Mesmo esquema. 4 litros, R$12. Está multiplicando por 3. Ele até dá os exemplos. Adianta, ó, bota tipo uma reticênciazinha. 40, R$120. Aí diz, ó, uma quantidade qualquer de litros, o preço a pagar vai ser sempre o quê? 3 vezes essa quantidade de litros. Aí o que é que a questão quer? Determine qual foi o valor pago se foram comprados 10 litros. Qual seria a resposta, pessoal? Facilmente. Alguém se arrisca? 30. 30. Pronto. Ó, 10 litros. Era como se o 10 estivesse aqui, ó. Se o 10 está aqui, quanto é que vai ser o preço a pagar? Ah, professor, não é sempre multiplicando por 3? Então, aqui é 3 vezes 10. Então, o preço a pagar foi R$30. Então, observe que aqui a função é como se a função vai ser y igual a 3x. Certo? Por quê? Porque o preço a pagar é sempre 3 vezes o número de litros que foi comprado. Então, observe que uma questão fácil, você não fez cálculo nenhum, certo? Ah, professor, lá não é de marcar. Aí lá vai ter só um espaçozinho, aí você digita, por exemplo. Não ficou R$30? Você com o próprio celular ou no computador, acho que a maioria deve usar o celular, né? No próprio celular vai ter o espaço lá, como fosse o espaço para botar seu nome, vai ter o, eu vou mostrar como é o espaço. Você pega e só coloca o 30. Professor, uma questão dessa, precisa eu mandar foto de algo? Não precisa nem mandar foto de nada, não. A questão dessa é para você fazer só o 30 de cabeça, entendeu? Então, você não precisaria nem mandar foto para mim, certo? Próxima questão, ó. Continuando. Lembrando, verifique quais dos diagramas abaixo envolvendo os conjuntos representam funções. Lembra, isso aqui eu coloquei 3 exemplos, certo? Eu tenho representação entre 2 conjuntos e quero que você observe se essa relação, como se fosse 3 itens aqui, ó, vamos dizer assim, A, aqui, B e C, certo? Eu quero que você verifique
qual dessas relações representam funções? Lembra, para um diagrama representar funções, tem que obedecer duas condições, certo? Primeira condição. No primeiro conjunto, você sempre vai se preocupar com o primeiro conjunto, com o conjunto de partida. Todos os elementos têm que estar ligados. Todos. Ah, professor, quer dizer que se um não tiver, então já não vai ser função. Você não precisa mais nem olhar a segunda condição, não. Certo? Essa é a primeira condição. E a segunda condição, professor? A segunda condição é que, também olhando o primeiro conjunto, só pode cada elemento só pode ligar uma única vez. Vou abreviar assim. Lembrando, isso aqui, essas duas condições, pessoal, tanto a primeira como a segunda, elas estão relacionadas ao conjunto de, vamos dizer assim, partida, ao primeiro conjunto, certo? Se você observar, ó, tenho aqui esse primeiro conjunto. A primeira condição está satisfeita, sim ou não? O que é que vocês acham? Qual é a Não. qual é a primeira condição? Todos os elementos estão ligados. Professor, eu vou olhar para quem? Para o primeiro conjunto. Ah, professor, o segundo... Zero. Isso. No segundo, todos estão ligados. Não se preocupe com o segundo. Se preocupe sempre com o primeiro conjunto. O 1 está ligado, o 2 está ligado e o 3 está ligado. Mas o 0 não está. Basta um não tá para você já dizer que a primeira está falha. E se a primeira condição está falha, você não precisa mais nem olhar a segunda. Certo? Eu já posso concluir que isso daqui não é função. Professor, lá, que é a resposta aberta, o que é que eu vou fazer? Você vai colocar, vai escrever, não é função. Ou então lá, se não me engano, eu só peço assim, diga sim se for função e diga não se não for função. Então, você só colocaria o não, certo? Item B, professor, continuando. Vamos observar no item B. Observando esse diagrama aqui. Primeira condição, todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar ligados. Tá ok essa primeira condição? Tá. Sim. Ah, professor, mas aqui, ó, o 1 e o 2 não está ligado, mas aqui eles são do outro conjunto. Eu sempre friso, não se preocupe com o outro conjunto, se preocupe com o primeiro conjunto. Então, a primeira condição aqui está satisfeita, porque todos estão ligados. Tá ok. Vamos ver a segunda condição. Qual é a segunda condição? Cada elemento, novamente, do primeiro conjunto, certo? Cada elemento do primeiro conjunto só pode ligar uma única vez, ou seja, só pode partir uma única flecha de cada elemento do primeiro conjunto. Tá ok isso, sim ou não? Sim. Ah, professor, o zero aqui, o aluno fala, o zero aqui está recebendo mais de uma flecha, mas ele é do segundo conjunto. Eu sempre digo, não se preocupe com o segundo conjunto, se preocupe com o primeiro. De todos os elementos aqui, ó, só está partindo uma flecha. Então, 2 também está ok. Professor, para ser falho, teria que ser o quê? Por exemplo, ó, se esse 20 tivesse ligado ao 0, e esse 20, ó, tivesse assim, ó, ligado ao 2 também, ó. Aqui estaria partindo duas flechas, ó. Então, aqui não seria, tá? Se houvesse isso. Então, aqui eu digo que ela... Igual a você, o 4 tá ligado 2 vezes. Pronto, perfeito. Eduardo. Pela voz eu estou reconhecendo. Isso. Pronto. Perfeito, Eduardo. O que é que ocorre no item C? Vamos verificar se o C é ou não uma função, certo? Tem as minhas duas condições aqui, ó. Primeira condição. Vamos analisar um de cada vez. Todos os elementos do primeiro conjunto estão ligados? Sim. Sim. Primeira condição estaria ok. Até aí estava dando certo. Qual é a minha segunda condição? Cada elemento Flecha. do primeiro conjunto só pode ter uma flecha. Tá certo ou não nesse exemplo? Tá não. Tá errado. São duas flechas. Por que não tá? Porque o 4 aqui, ó, ele tá ligando tanto ao menos 2, como também ao 2. Então, na segunda condição, aqui falhou. Basta falhar uma delas
para você já concluir que esse exemplo não é função. Eu acho que na prova, se eu não me engano, tem umas duas, tem das 10 questões, duas, é só para você fazer isso. Só para você verificar e dizer se o exemplo representa ou não uma função. Isso aqui também é uma questão, eu considero essa questão fácil, entendeu? Tanto essa primeira, esse exemplo da primeira, como esse exemplo aqui, eu considero questões tranquilas, certo? Essa aqui, talvez, é a única questão que eu digo que é um pouco mais complicada. E a questão que vocês vão precisar mandar foto para o meu privado no WhatsApp, certo? Ela é parecida com essa daqui. Só que qual é a diferença? Aqui, eu já estou dando para você o diagrama. Ele já está feito. Lá, você vai ter que desenhar o diagrama. Professor, como é que eu vou desenhar isso daqui? Presta bem atenção. Não sei se vocês lembram. Eu já resolvi umas duas questões dessas com vocês, certo? Mas vamos ver aqui se vocês lembram. Ó, dados A e B. Tem dois conjuntos. Ó. Conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? 1, 2... 2 e 3. 1, 2 e 3. Perfeito. E eu dei o conjunto B... 3, 4, 5 e 6. com os elementos 3, 4, 5 e 6. A grande dúvida é o seguinte. Deixa eu continuar aqui lendo, aí eu digo já já. E a correspondência entre A, isso aqui é um A maiúsculo, certo? Entre A e B é dada por Y igual a X mais 2. Com X sendo os valores pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Faça o diagrama no caderno e diga se F é uma função de A e B. Professor, eu fiz o diagrama. Falta alguma coisa? Falta. Falta você ligar os elementos. A grande dúvida, professor, como é que eu vou saber para onde eu vou ligar cada um dos elementos? Certo? Você vai fazer o seguinte, lembrando, os números que estão em A são os valores de quem que eu estou dizendo aqui? X. Então, você vai pegar cada valor do X e vai substituir na correspondência. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, o primeiro valor de X é X igual a quanto? 1. Então, quando X igual a 1, vamos achar o valor do Y. É só substituir. Então, ficará Y igual... No lugar do X, eu vou botar o quê? 1, que é o valor que eu estou dizendo que ela vale, mais 2. 1 mais 2, 3. Ou seja, quando o X for 1, que é o valor de A, o Y, que são os valores de B, tem que ser quanto? 3. Então, o 1 aqui, eu tenho que ligar para onde? O 3, ó. Próximo valor, professor. Vê se vai dar para entender melhor agora. Próximo valor agora. X igual a 2, ó. Vamos fazer aqui embaixo. X igual a 2. Vai ficar o quê? Substituindo na mesma relação de correspondência, ó. Y igual a... No lugar do X, agora eu vou substituir por quem? Por 2. Mais 2. Professor, vai ser sempre mais 2? Para essa questão é, porque a função é essa, ó. X mais 2. 2 mais 2, 4. Então, quando o X for 2, o Y, ele é o quê? 4. Certo? Última, do conjunto A. Quando X for igual a 3, X igual a 3, ó, vai ficar Y igual a... No lugar do X, agora eu vou substituir por quem? 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Então, o último valor do A, quando o X for 3, o Y é 5. Tem mais algum valor de A para substituir aqui? Não. Como eu não tenho mais valor de A, a parte da função representa aqui. Termina aqui. Aí, a pergunta que eu faço. Pronto, construí o diagrama. Certo? Agora, eu quero que você me diga, observando essas duas condições aqui, ó. Você vai observar essas duas condições. Se esse diagrama aqui, do jeito que nós fizemos aqui, se ele representa ou não uma função. E aí? Isso aqui é uma função, sim ou não? Sim. Primeira condição. Porque tá, o primeiro tá Exatamente. Isso. Primeira condição, tá ok. Por quê? Porque todos os elementos do primeiro conjunto, que no caso é o conjunto A aqui, estão ligados. Novamente, professor, o 6 não tá. Não se preocupe com o segundo conjunto. Se preocupe sempre somente com o primeiro conjunto. Então, a primeira condição tá ok.
Segunda condição. Qual é a Só tem segunda? uma seta de partida. Perfeito. Qual é a segunda condição, professor? Olhando os elementos do primeiro conjunto, cada um só pode ter uma flecha de partida. Então, aqui, todos só estão ligados uma vez. Ó. Então, aqui também está satisfeito. Como está, as duas condições estão satisfeitas, eu posso dizer que isso aqui, ela é uma função. Esse tipo de questão é o que eu considero, talvez, a questão mais difícil da prova, entendeu? Eu considero isso aqui. A única questão que é mais trabalhosa, e essa daqui, você vai ter que fazer a foto no caderno e mandar para o meu privado no WhatsApp. Professor, precisei fazer foto de umas 4 questões. Tente mandar tudo numa foto só, tudo numa folha só, entendeu? Você bota numa folha, bate, porque quanto menos foto, melhor, entendeu? Então, se der para mandar uma foto com todo o rascunho, ótimo. 2 fotos, também, não tem problema. Mas... Copiar no caderno, né? Oi? A prova é para copiar no caderno. Não é para copiar no caderno, não. A prova está por formulário. No caderno, você só vai mandar foto desses cálculos quando precisar, entendeu? Tá bom. Eu vou até mostrar como é que está a prova aqui no finalzinho, certo? Deixa só a gente acabar isso aqui que eu mostro. Ó. Só tem mais 2 slides para a gente terminar. Ó. Esse aqui foi, talvez, se eu não me engano, o último conteúdo que nós vimos dessa parte de função. Não sei se vocês lembram. Para a gente representar aqueles 3 conjuntos que nós chamamos de domínio, contradomínio e imagem. Eu acho que na prova tem 2 questões referentes a isso. Eu considero fácil também. Só tem que ter um cuidadozinho no conjunto imagem, certo? Vou dizer assim, A e B. No item A, tá aqui, eu tenho a representação desses 2 conjuntos. Conjunto A, tá aqui com os elementos. Conjunto B, com todos esses elementos. E alguns estão ligados. Eu pergunto a você, professor, quem é o domínio dessa função aqui, desse item A? Ah, professor, eu não preciso olhar. Eu não preciso olhar se isso aqui é uma função, não. Não. Eu já estou afirmando que isso aqui ela é uma função. Você só vai verificar esses 3 conjuntos. Primeiro conjunto, que eu chamo de domínio, eu vou chamar da letra D. Você bota D igual, abre chave. Quem é o domínio? Eduardo está até começando. 2, 3 e 4. Certo. Professor, por que que a Eduarda disse que o conjunto domínio são os elementos 1, 2, 3 e 4? Certo? Porque o domínio são sempre os elementos que estão no primeiro conjunto. Sempre quem estiver aqui vai ser o domínio, certo? Segunda observação. Professor, quem vai ser o que eu chamo de contradomínio, que eu represento por CD? Quem é? 5, 6, 7 e 8. 9 e 10. Isso, pronto. Pode completar. Contradomínio são todos os elementos que estão no segundo conjunto. A dúvida que fica, pelo menos pela resposta do Eduardo, eu achei, professor, o 9 e o 10, ele não está ligado. Não tem problema no contradomínio. O contradomínio, você bota tudo que está no segundo conjunto. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Contradomínio está ok. E o terceiro conjunto, que é o conjunto imagem, na imagem é que você tem que ter cuidado. Então, 9 e 10. Imagem são todos os elementos do segundo conjunto que estão ligados ao primeiro. Quem é do segundo conjunto que está ligado ao primeiro? Está aqui eles, ó. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 e 8. Isso aqui, ela é o conjunto imagem. Por que que o 9 e o 10 não entram, professor? Porque o 9 e o 10, ele não está ligado ao primeiro conjunto. Então, o conjunto imagem é o 5, o 6, o 7 e o 8. Pronto. Finalizou isso. Então, essa aqui talvez seja a questão que você vai escrever um pouco mais, mas nada de outro mundo não. Certo? Observando a mesma coisa no item B. Ó, observando essa função. Pergunto para você. Quem é o conjunto domínio dessa função? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Quem é o conjunto contradomínio dessa função? 2, 3, 4, 5 e 6. 7. Aí tem um também, viu? Tem um também. Então, você coloca sempre do menor para o maior, né? Lembra na parte de conjunto? Então, fica assim. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Perfeito. Para finalizar, é aquele que eu disse, tem que ter um cuidado maior. Quem é o conjunto imagem? 2, 3, 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Finalizou essa parte. Domínio, contradomínio e imagem. Na prova, são 2 questões. Tem alguém que está com o áudio ligado, pessoal. Você pode só desligar para deixar ligado quando responder. Pronto. Obrigado. Ó, domínio, contradomínio e imagem. Isso aqui, se eu não me engano, são 2 questões na prova, acho que as 2 últimas, se eu não me engano, referente a isso. Também não é difícil. Tem que ter um cuidadozinho nessa parte do conjunto imagem, certo? Mas o domínio e o contradomínio é bem tranquilo. E a última questão é só uma parte até envolvendo uma revisãozinha, que eu disse que uma das questões, a coordenadora pediu para botar uma questão do primeiro bimestre, certo? Lembrando, então, ó, eu botei uma bem simples. Isso aqui, diagrama de Venn, certo? 2 conjuntos A e B. Eu peço para você determinar as operações de união e interseção. Lembrando, aqui eu tenho 2 conjuntos A e B. União é esse símbolo. A, união, B. Professor, o que é a união entre 2 conjuntos? União nada mais é do que o quê? Juntar. Você vai pegar tudo que está em A e B e vou juntar, organizando sempre do menor para o maior. Ficaria o quê? 1, 3, 5, 7. Tem que ser do menor para o maior, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto. Esse é o conjunto união. E a segunda coisa, que é a interseção, eu represento assim, a interseção B. É como se fosse esse U de cabeça para baixo. Isso aqui é interseção. O que é interseção, professor? É os elementos que estão ao mesmo tempo nos 2 conjuntos. Usando o diagrama de Venn, a interseção vai ser sempre os elementos que vão estar nessa região aqui. Ó. Não sei se vocês lembram quando eu destacava isso aqui. Ó. Tudo que estiver aqui no meio, ele vai pertencer à interseção, certo? Então, quem será a interseção B? Vai ser O 9 e o 11. o 9, perfeito, Eduardo. O 9 e o 11. Então, aqui, pessoal, é a nossa revisãozinha para a prova. Garanto que quem assistiu e quem entendeu essa revisão, dá para fazer uma prova tranquila. Professor, vai cair só isso? Não. Tem também aquela parte do nivelamento. Eu vou só encerrar aqui a gravação, para não ficar muito longo, certo? Tem também aquela parte do nivelamento, certo?